Fala pessoal, bem-vindos ao canal de resenhas aqui do Dois Perdidos no Tempo. Eu sou o Fábio e hoje a gente vai ter uma resenha de quadrinhos. Qual é a revista que a gente vai comentar? É esta aqui, olha, Hulk, Futuro Imperfeito, edição capa dura, lançada pela Panini em 2020. O que tem de bacana para a gente comentar aqui do Hulk, Futuro Imperfeito? Bom, se você é fã do personagem, com certeza já deve ter ouvido falar dessa história antes, já deve ter até lido, né? Porque essa história já foi publicada algumas vezes aqui no Brasil. Tá? Ela foi publicada na primeira vez pela editora Abril ainda, em 1996, no formato de minissérie em 2 edições. Depois disso, quando a Panini assumiu, né, a publicação das revistas Marvel, essa história também foi publicada outras 3 vezes, tá? Então a Panini publicou, deixa eu olhar minha colinha aqui, né? A Panini publicou em 2003, numa edição única, mais formato simples, né? Capa mole e tal. Depois ela lançou em 2014, já uma edição encadernada, com lombada quadrada e tal. E esta edição aqui agora em 2020, capa dura, tá? Só que essa edição aqui, ela também tem outra história. Além do Hulk Futuro Imperfeito, ela tem a história que saiu na edição especial Hulk, o Fim, que foi uma série de... Nessa época a Marvel lançou uma série de edições especiais ou minisséries, enfim, mostrando como seria a última história de alguns dos personagens, né? Que eu lembro de cabeça, a gente teve a do Hulk, né, claro, teve do Wolverine e teve do Quarteto Fantástico. De cabeça não lembro se teve alguma outra, mas acho que tenha sido publicada aqui no Brasil, acho que não. Então essa edição capa dura, ela vai reunir as 2 histórias, Hulk Futuro Imperfeito e Hulk o Fim. Hulk o Fim também já tinha sido publicado antes aqui no Brasil. Foi publicado em 2003 pela Panini e em 2014 e agora em 2020, tá? A edição encadernada que eu falei, que a Panini publicou em 2014 com a história do Hulk Imperfeito, também já vinha com a edição especial Hulk o Fim. Então, na verdade, esta edição aqui, ela nada mais é do que a versão capa dura da edição que a Panini publicou com lombada quadrada em 2014. Né? Uma edição com aquele acabamento, né, mais de luxo, vamos dizer assim, né? Mais voltada para o público colecionador e tal. Então, essas são as considerações iniciais sobre a revista, sobre a edição em si. Mas o que mais que tem de interessante para a gente falar de Hulk Futuro Imperfeito e de Hulk o Último Titã? Bom, as 2 histórias foram escritas pelo Peter David. E se você é fã do Hulk, ou se você está começando a descobrir o personagem agora, alguma coisa assim, saiba que Peter David é um dos nomes mais notáveis na trajetória do Hulk, porque ele escreveu uma longa fase do Hulk, escreveu histórias muito boas, muito celebradas pelos fãs, né, do personagem, e essas 2 são apenas 2 exemplos de histórias bacanas da fase do Peter David. Fora isso, a gente tem o fato de que Hulk Futuro Imperfeito foi desenhada pelo George Pérez, que é veteraníssimo, né, dos quadrinhos, então a galera que já está lendo há mais tempo com certeza tem boas lembranças de histórias desenhadas pelo Pérez e tal, gosta muito do traço dele. Aqui no Hulk Imperfeito é uma oportunidade para rever ou para conhecer de repente o traço do Pérez, né? E do que trata a história mais ou menos? Como o próprio nome diz, é um futuro imperfeito, que se passa aproximadamente 100 anos no futuro do universo Marvel, de um dos 437 milhões de futuros possíveis do universo Marvel, né, que a gente já viu em várias outras histórias. Mas nesse futuro aqui, o Hulk é o único, não vou dizer super-herói, mas o único ser superpoderoso que ainda está vivo, que ainda existe, né? É uma civilização bem diferente do que a gente está acostumado hoje. Eles não explicam muito bem como o mundo chegou do jeito que está lá, mas o fato é que o Hulk se tornou um déspota, um tirano, conhecido como Maestro,
Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês, porque eu estou só falando aqui e não mostrei nada da revista ainda, tem muita coisa legal. Olha aqui, eu separei algumas ilustrações, olha aqui o maestro, já obviamente no traço do Pérez, né? Aquela coisa meio... esse mundo que eles criaram para o Futuro Imperfeito, ele é uma mistura, aquela coisa meio futurista, meio medieval, enfim, tem uma... Deixa eu mostrar aqui para vocês, tem uma aparência um pouco Mad Max, assim, tal, uma coisa nesse sentido. Deixa eu tentar aproximar aqui, né? Aqui o traço do Pérez, sempre fantástico. Enfim, o Hulk enlouqueceu, se tornou um tirano, se tornou um déspota, assassinou, derrotou todos os outros heróis do universo Marvel. Tem inclusive uma sala de troféus aqui, né, com várias referências a várias histórias, a vários personagens Marvel, todos detonados pelo maestro. E aí sempre tem uma resistência, né? Sempre tem alguém que tenta se opor à tirania, mas eles não conseguem derrotar o maestro, porque só existe uma pessoa capaz de derrotá-lo, que é ele mesmo. Então, esse pessoal volta no tempo e leva o Hulk da nossa época, ou melhor, da época de 96, né, quando a história foi lançada, para esse futuro, para derrotar o maestro. Só que, apesar de ser um roteiro assim que a gente já viu algumas vezes em outras mídias, né, aqui o Hulk ele não sabe de início que ele é o maestro, né? Ele está sendo levado para enfrentar uma ameaça lá que ele não sabe direito o que é, e lá pelas tantas ele vai descobrir que é ele mesmo, numa versão muito mais impiedosa, numa versão muito mais sanguinária, né? Enfim, e aí tem alguns conflitos, né, meio que filosóficos, meio que algumas discussões aqui e tal, né, coisas típicas de viagem no tempo. Só que, vê bem, a gente está falando aqui de dois Hulks, né? Então, com certeza, eles não vão resolver isso amigavelmente. Com certeza, eles não vão sentar e discutir tomando um vinho, um conhaque e chegar num denominador comum. Não, né? Então, não vou dar muito spoiler, mas só para mostrar um pouquinho, obviamente que isso acaba em porrada, em várias porradas, né? Então, enfim, é Hulk contra Hulk, né? Hulk bom contra Hulk mal, enfim. É um tipo de história, claro, voltado muito mais para ação, né? Para aventura, mas com uma pitada aqui e ali de alguma coisa um pouquinho diferente no enredo. Foi uma história que fez bastante sucesso na época. Deixa eu mostrar aqui só mais um pouquinho da conversa amigável, da discussão, né, filosófica entre os dois Hulks. Enfim, porque o Hulk, na verdade, ele não é um personagem que costuma ter muitas edições especiais, minisséries ou coisas assim, né? Ele sempre foi um personagem que ele tem uma grande base de fãs, claro, mas ele sempre foi concentrado ali na revista mensal dele, né? Uma outra fase que ele teve de maior popularidade, que ele ganhou outros títulos e tal, mas na grande maioria do tempo é só o Hulk com ele mesmo na revista mensal. Então, o simples fato de ter uma minissérie na época, né, já causou um certo frisson entre os fãs do Hulk e tal, e foi uma história bacana, foi uma história legal que agregou. Essa história do Hulk Futuro Imperfeito, ela repercutiu na revista mensal do personagem, né? E o próprio maestro, ao longo dos anos, foi utilizado em outras histórias, em outras sagas da Marvel, salvo engano, Guerras Secretas, essas mais recentes agora que tiveram. Enfim, o personagem apareceu em outras histórias, enfrentando até outros personagens da Marvel. Mas aqui foi o início de tudo. E só pra gente fechar, eu vou falar um pouquinho também aqui do Hulk, o fim, tá? Como eu falei, também escrita pelo Peter David, mas desenhada pelo Dale Keown. Não sei se a minha pronúncia está correta, né? Eu gosto muito do traço dele no Hulk, tá? Na história, como eu disse, o Último Titã. Aqui a gente vai ter um futuro completamente pós-apocalíptico. O Hulk é a única criatura viva na Terra, quer dizer, quase a única, né? Porque a gente tem também aqui um exército de tipo de barata, insetos, sei lá o quê, que, como a gente sabe, são as criaturas mais prováveis a sobreviverem a um holocausto nuclear, né? Então a Terra está totalmente desabitada,
só tem o Hulk e essas baratas. E na verdade a história é muito mais voltada para o Bruce Banner do que para o Hulk, né? Ele faz algumas homenagens, coloca aqui, olha, só para vocês terem uma ideia, uma homenagem a algumas fases pelas quais o Hulk já tinha passado nessa época aqui. Lembrando que a história foi lançada originalmente em 2003 aqui no Brasil. Então, a pegada aqui é um pouco diferente. Vai ser um Hulk, um Bruce Banner vagando por esse mundo desolado, por esse mundo apocalíptico, de vez em quando sendo atacado pelas tardas baratas dos insetos, para a gente ter alguma ação na história, né, claro. Mas aqui a pegada é mais filosófica mesmo, dele pensar o que ele fez de errado, ficar rememorando as coisas e tal. E algumas pitadinhas de terror também, né? Porque a gente tem o Hulk todo retalhado aqui pelos insetos e depois se recompondo e tal, dando uma ideia do motivo da imortalidade dele, né? Enfim. Então, assim, é uma história interessante, é uma história bacana para os fãs do personagem. Eu não mostrei o Bruce Banner nenhuma vez aqui, olha só. Ele tá bem velhinho, já vagando por aí, sempre com as suas calças roxas, enfim. Mas aqui a pegada é diferente do Futuro Imperfeito, né? Aqui a gente tem um pouco menos de ação e mais esse lado filosófico mesmo, acho que a palavra é essa, né? Enfim, e aí ele vai relembrando toda a vida dele e tal, até chegar de fato no fim, que eu não vou mostrar aqui para vocês, para não dar spoiler, enfim. Mas são duas histórias muito bacanas para quem é fã do personagem, merece ter uma edição dessa na sua estante. Se você está conhecendo o Hulk também, vale a pena ler, pegar uma perspectiva diferente do personagem. Então, a gente vai ficando por aqui, essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só deixar nos comentários aí, o espaço está livre para vocês interagirem, né, mandarem mensagens para a gente ir construindo o canal junto aqui, beleza? Não esquece de dar um like no vídeo, nem se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui de resenha, seja de quadrinhos ou seja de RPG. Beleza, pessoal? Obrigado, até a próxima!